Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa live. Pessoal, vamos aguardar um pouco de dar início aí à nossa live. Vamos lá, pessoal, aguardando aí. Vamos lá. Então tá, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas que se fazem presente aqui na nossa live. Vamos aguardar só mais um instante para a gente dar início ao nosso bate-papo. Bem, pessoal, vamos dar início aí à nossa live. As lives patrimoniais é uma realização do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu sou Robson Caires, sou aluno do PPGAP, né, do programa de mestrado. Essas lives elas são atividades integrantes do programa de extensão, de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19, realizado pelo Centro de Artes e Humanidades da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus Cachoeira. Na nossa live de hoje nós temos como tema práticas e experiências na arqueologia empresarial. E para conduzir aí a discussão, né, o debate, temos aqui dois renomados profissionais da área, Alvandir Bezerra e Ana Lúcia Herberts, né, que são os nossos convidados da palestra de hoje, tá? Da live de hoje. Pois bem, eu vou dar início ao debate, né? Vou dar início às discussões, chamando Alvandir Bezerra. Alvandir Bezerra é formado em museologia, é mestrando também do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e sócio e coordenador de projetos do Instituto Habilis. Alvandir, por favor, dê um oi aí para poder te chamar aí, por favor. Gostaria de agradecer aí ao Alvandir pela participação, pela disponibilidade de estar aqui batendo um papo com a gente nessa manhã de hoje.
Vandir, por favor, dá um oi aí para que eu possa. Pessoal, aguardando aqui ao Vandir, pronto. Aguardando aí. Pronto, Alvandir, bom dia. Muito Bom dia, obrigado, viu, em Robson. nome da Tudo bem? comunidade PPGAP, pela sua participação. Prontamente você aceitou aí o nosso convite, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Fique à vontade aí para fazer suas considerações sobre o tema. Valeu, Robson. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, estou ouvindo bem. Pronto. Então, bom dia para você. Bom dia, pessoal que está aí participando e assistindo essa live. Antes de fazer os agradecimentos, eu gostaria até de uma pausa, que eu lembrei, já que o tema é arqueologia empresarial, aí eu lembrei que o Robson Caires, esse que está conduzindo essa live, ele, em janeiro, participou de um trabalho em Brotas de Macaúbas, um trabalho ligado à arqueologia empresarial, né? E ele, junto com a equipe de arqueologia que estava com ele, eles identificaram 2 sítios cerâmicos da tradição tupi, e foi bem interessante. Nós já entregamos esse relatório para o IFAM já aprovou o relatório e recomendamos um programa de gestão desses sítios. O empreendedor está avaliando agora, porque ele tem o direito, né, de não trabalhar nessa área e apenas preservar, proteger esse sítio arqueológico, ou ele pode resgatar o sítio se ele não conseguir mudar o projeto de engenharia. Então fica aqui registrado que o Robson também já vem trabalhando com arqueologia empresarial e recentemente teve essa descoberta de 2 sítios cerâmicos. Robson, parabéns. E vamos aguardar o posicionamento do empreendedor para ver a continuidade do Valeu, trabalho, ok? obrigado. Obrigado vocês aí pela oportunidade que estão nos dando, né? Não só a mim, mas todos os colegas aí do programa. Pronto, ok. Sempre será bem-vindo. Bom, eu queria agradecer o PPGAP, agradecer ao professor Carlos Costa, que fez esse convite e pediu para participar dessa live. Eu acho que o tema é muito pertinente. E ele sabe que eu trabalho há muito tempo com arqueologia, que chamamos agora de arqueologia empresarial aqui nessa live, por conta de ter 2 representantes de empresa, eu e a Ana Lúcia, que vai falar em seguida. E eu queria agradecer, então, ao PPGAP, agradecer a vocês por esse convite, tá certo? Bom, falar de arqueologia empresarial é muito interessante, eu acho muito pertinente trabalhar esse tema, principalmente para o público da arqueologia, o público que está acabando a graduação, porque é uma realidade atual. Só para vocês terem uma ideia, hoje a pesquisa arqueológica no Brasil, majoritariamente ou predominantemente, vem dessa arqueologia empresarial. Só para vocês terem uma ideia, quantitativamente, só no mês de julho, esse mês que nós estamos, o IFAM autorizou 173 pesquisas arqueológicas, todas vinculadas a essa arqueologia empresarial que vocês vão conhecer um pouco hoje, a partir principalmente da fala da Ana Lúcia, que vai destrinchar um pouco isso, né? Também tem outras denominações, arqueologia de contrato, arqueologia preventiva. Então, só no mês de julho foram 173 autorizações. Só na Bahia foram 10. Isso no mês de julho. Se a gente pegar uma média, por exemplo, e colocarmos aí 150 por mês, são 1.800 projetos sendo desenvolvidos no Brasil de pesquisa vinculada à arqueologia de contrato. Então, é um número muito expressivo, é um número muito grande. E por que isso acontece? O Brasil tem um tamanho continental, uma extensão territorial gigantesca, e tem vários empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo no país. Então, logicamente, esses empreendimentos que têm diretamente impactos no meio ambiente, eles têm que obrigatoriamente ter os estudos de impacto ambiental, no qual a arqueologia está inserida. Os estudos arqueológicos, eles estão inseridos nesses estudos ambientais. Então, é uma realidade quantitativa muito grande, o mercado de trabalho é amplo, e existem várias empresas de arqueologia hoje trabalhando no nosso país, principalmente aqui no nosso estado, né, na Bahia, que é muito grande, tem vários empreendimentos e, consequentemente, várias empresas. Claro que essa realidade que a gente está vivenciando hoje nem sempre foi assim, né? As empresas de arqueologia de contrato, elas vão realmente aparecer, né, a partir da década de 80. Antes disso, antes da década de 80, final da década de 60, meados da década de 70,
começaram os primeiros trabalhos vinculados a licenciamento ambiental. Mas eram trabalhos, basicamente, de salvamento arqueológico, ou seja, resgatar sítios arqueológicos, e principalmente em grandes empreendimentos ligados a hidrelétricas. Então, na década de 70, começaram esses trabalhos, né, de salvaguardar o patrimônio arqueológico, mas vinculado a essas hidrelétricas, por exemplo, Itaipu, por exemplo, no sul do país. Aqui na Bahia nós temos, por exemplo, Sobradinho, onde o grande arqueólogo Valentim Calderon também coordenou um trabalho de salvamento arqueológico durante a construção, né, da barragem de Sobradinho. Enfim, temos vários exemplos no Brasil. Mas é a partir da década de 80, principalmente em 86, quando o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, ele resolve regulamentar, digamos assim, organizar a questão do licenciamento ambiental, criando regras, estabelecendo relações de como deveria ser feito o licenciamento, que era como o empreendedor deveria, né, comandar essa questão, ou melhor, desenvolver a questão do licenciamento arqueológico. E dentro dessa resolução de 86, aparece no aspecto socioeconômico os estudos arqueológicos. Então, a partir da década de 80, é que surgem essas empresas para ter possibilidade de assumir essa demanda que começa a surgir a partir dessa lei, dessa resolução, que amplia o leque de mercado de trabalho. Lembrando que na década de 60 e na década de 70, basicamente os trabalhos que eram desenvolvidos nessa área de arqueologia eram feitos dentro das universidades, eram convênios feitos nas universidades, feitos com instituições que tinham arqueólogos que poderiam desenvolver. A partir da década de 80, começa a sair um pouco desse âmbito das universidades e das instituições e começa a ter empresas privadas, empresas que surgem para atender essa demanda empresarial. Então, a arqueologia de contrato ele começa a desenvolver a partir da década de 80 e ganha uma dimensão, a partir da década de 90, anos 2000, gigantesca. Só para vocês terem uma ideia cronológica, a partir dessa resolução de 86, o IPHAN ainda não tinha uma organização interna para regulamentar suas ações ligadas à arqueologia. Isso só vai acontecer sistematicamente mesmo ligado ao licenciamento, em 2002, a partir da portaria 230. Olha que distância temporal, ou seja, há uma resolução do meio ambiente em 86, o IPHAN só consegue se organizar internamente. Claro que, logicamente, houve uma série de aprendizados, uma série de análises, de estudos, que era uma realidade nova, e aí o IPHAN, em 2002, publica a portaria 230, que vai organizar, digamos assim, a questão da relação entre o empreendedor, o licenciamento e a arqueologia. Certo? A Ana Lúcia vai desenvolver um pouco depois isso, porque a portaria 230 ela vai ser revogada em 2015, a partir da instrução normativa, que é a atual resolução vigente, tem quase 5 anos de existência, e a Ana Lúcia vai enfatizar melhor na sua apresentação. Mas o que eu queria enfatizar nessa questão da arqueologia empresarial é a relação dos envolvidos. Eu queria chamar a atenção para os atores sociais e os atores institucionais envolvidos nesse processo. Nós temos o empreendedor, que é aquele que é interessado pelo empreendimento, aquele que vai investir na implantação de um empreendimento. Quando eu digo empreendimento, percebam que pode ser de grande, médio ou pequeno porte. Usinas hidrelétricas, parques eólicos, parques solares, rodovias, qualquer tipo de empreendimento que vai ter um impacto no solo, que vai ter um impacto sobre o meio ambiente, precisa de licenciamento ambiental. Então, nós temos primeiro o empreendedor, que é aquele interessado em instalar. Depois tem o órgão licenciador, que pode ser federal, com o IBAMA, pode ser o estadual, aqui na Bahia nós temos o INEMA, e pode ser também municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, o empreendedor procura esses órgãos licenciadores que vão dar início ao processo. E aí o IPHAN entra no processo de licenciamento voltado para o patrimônio arqueológico. Então, a instrução normativa de 2015, que a Ana vai desenvolver melhor para vocês, e na qual regula hoje as ações dessa arqueologia chamada empresarial, né, no caso, a nossa live, ela é que vai regulamentar essa relação entre o empreendedor, entre o IPHAN, entre a empresa de arqueologia, ou o arqueólogo que ele vai contratar, que também pode ser pessoa física, não precisa necessariamente ser uma empresa, mas no geral é uma empresa, devido à relação jurídica, à relação de mercado, que esse tipo de trabalho exige, ou seja, por isso que é empresarial, né? Existe uma relação de mercado, uma relação trabalhista, digamos assim, uma relação econômica entre o empreendedor e a empresa. Então nós temos o empreendedor, que é aquele interessado, nós temos o órgão licenciador, que vai regulamentar e autorizar
o empreendimento. Nós temos o IPHAN, que vai autorizar a pesquisa arqueológica, vai fiscalizar a pesquisa arqueológica. Nós temos os arqueólogos, ou seja, a empresa de arqueologia e uma equipe de arqueologia que vai conduzir os trabalhos, que tem como obrigação, que tem... Qual o objetivo disso? O objetivo é identificar sítios arqueológicos e fazer pareceres, digamos assim, de mostrar o potencial da área. Dizer se ali pode ser uma área que está livre de elementos arqueológicos, de vestígios arqueológicos, portanto, liberar a obra arqueologicamente falando, ou, tendo vestígios arqueológicos, seguir os procedimentos, que pode ser de resgate, ou pode ser de proteção in loco, preservação naquele lugar. Ou seja, a empresa, às vezes, não vai utilizar aquela área, ela prefere mudar o seu projeto de engenharia, o que permite preservar o sítio naquele lugar. Claro, tomando todos os cuidados, cercar, sinalizar, identificar que ali é uma área arqueológica. E nós temos também envolvido as comunidades que estão em torno dessas áreas, que também vão ser impactadas pelo empreendimento de forma direta ou indireta, que também fazem parte desse tipo de relação da arqueologia empresarial. É um ator importante nesse processo. É tanto que a educação patrimonial faz parte da legislação, faz parte do compromisso do arqueólogo, da equipe de arqueologia, dentro desse processo. Então é isso. A arqueologia empresarial é digamos assim, uma área da arqueologia que trabalha diretamente voltado para o licenciamento ambiental, onde tem que ter não só os estudos ambientais, mas os estudos arqueológicos, voltado para proteger e preservar esse patrimônio arqueológico, esse bem material que é encontrado, e que envolve esses atores que eu acabei de citar, empreendedor, órgão licenciador, o IPHAN, os arqueólogos, propriamente dito, e a comunidade que faz parte desse processo. Então, digamos assim, complexo na sua forma de gerir, de entender, mas que é tão importante para, digamos assim, a salvaguarda do nosso patrimônio cultural, tá certo? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que é uma relação, às vezes, conflituosa, mas na maioria das vezes, pelo menos no nosso caso, aqui na Bahia com a nossa empresa, não tem muitas relações conflituosas, muito pelo contrário, né? Essas relações conflituosas acontecem por vários motivos, claro, mas principalmente porque geralmente o empreendedor ele não entende a importância desse tipo de trabalho. Se você considerar que a Constituição diz que o patrimônio arqueológico é um bem da União e é uma responsabilidade de todos, o empreendedor é responsável. Porque na cabeça dele, a responsabilidade do patrimônio arqueológico é apenas do IPHAN e do arqueólogo. Muito pelo contrário. É uma responsabilidade do empreendedor, é uma responsabilidade da comunidade que mora em torno desse sítio, é uma responsabilidade de todos. Então, a primeira forma de você evitar esse conflito é dividir essa responsabilidade por todos. E segundo, mostrar que a arqueologia não atrasa o progresso, a arqueologia não impede o progresso, a arqueologia trabalha junto. A arqueologia é parceira do empreendedor, a arqueologia é parceira do IPHAN, tendo como único objetivo salvaguardar o patrimônio arqueológico. Claro que o tempo da engenharia não é o mesmo tempo da arqueologia, porém, as duas podem caminhar juntas, desde que sigam os itens que estão lá na legislação, cumpram direitinho todos os passos, a coisa flui direitinho, certo? Então, era outra característica aqui da arqueologia empresarial que eu gostaria de deixar claro para vocês. A minha função hoje aqui digamos assim, uma coisa muito introdutória, bem geral, apenas para vocês entenderem um pouco desse mercado, que é amplo, tem ainda muita demanda, por conta, como eu já falei, o país é muito grande, tem vários empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo, mas, na verdade, hoje, o que vocês vão ver hoje é a experiência da Ana Lúcia, que tem uma grande experiência na área de arqueologia, e que vai desenvolver melhor essas ações que direcionam a arqueologia empresarial, tá certo? Robson, eu fico à disposição para as perguntas. Não sei se meu tempo extrapolou, não sei se está muito curto, posso falar mais algumas questões, mas fico à disposição aí para perguntas ou para suas observações e considerações. Valeu, Andy. Obrigado aí pela sua participação. Foi legal demais essa parte introdutória sua aí. Mais uma vez agradecendo mesmo assim de coração, né, a sua presença, né, a sua disponibilidade aí de participar da nossa live, tá? Muito obrigado mesmo. Então, eu Então, vou sair aqui, vou te tirar aqui, porque nós vamos chamar a valeu. professora Ana Lúcia, tá? Valeu, muito obrigado Agradeço. mesmo. Obrigado. Um bom dia para todos. Valeu. Falou. Bem, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos ter
a participação, a professora Ana Lúcia Herberts, né? Ela é graduada em Geografia e História, é mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é doutora em Arqueologia pela PUC, com doutorado sanduíche na França. Tá? E é gestora de projetos na empresa Ciência Consultoria Científica. Tá? Vou convidar a Ana Lúcia, por favor, dê um oi aí para que eu possa. Vamos aguardar um pouco a professora Ana Lúcia sinalizar aqui para a gente bater um papo com ela. Seja Bom bem-vinda, Ana dia, Lúcia. Bom bom dia. dia, me ouve? Ouço bem, está todo mundo ouvindo muito bem. É uma honra para a gente aqui da comunidade, do PPGAP, da senhora aqui participando desse bate-papo. Fica à vontade aí para fazer as suas considerações. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço muito ao professor Carlos Costa pelo convite para esse bate-papo, aos colegas dessa live por dividirem esse tema. E então vamos começar, né? Eu vou pontuar algumas questões, né, sobre arqueologia empresarial. É uma arqueologia que tem várias denominações, mas basicamente o pessoal tem utilizado arqueologia preventiva, arqueologia de contrato, arqueologia em obras de engenharia. Ou seja, é uma arqueologia realizada no contexto de empreendimentos para o licenciamento ambiental e geralmente por empresas de consultoria, mas também algumas universidades. Então, é nesse contexto que eu vou fazer a minha fala, baseada nas minhas experiências, na minha prática, enquanto uma profissional que trabalha numa empresa de consultoria, né? Mas não trabalha em todos os estados, né? Então, talvez a minha fala não reflita para todas as pessoas da mesma forma, ou, enfim, para os profissionais da área, algumas questões possam ser vistas de forma diferente, né? Porque o Brasil é um país plural, um país diverso, é um país continental, então tem várias realidades, né? Então, essas questões eu vou comentar baseado na minha experiência, na minha prática, tá? Então, algumas questões que eu tenho observado no último período, sobretudo após a Instrução Normativa 01 de 2015, né? A instrução, ela trouxe um corpo técnico de legislação com maior clareza nos procedimentos e no rito dos processos. E eu acho que o grande ganho foi que esses processos foram incorporados nos procedimentos de licenciamento, tanto nos estados quanto nos municípios, através do termo de referência específico que o IFAM encaminha para o órgão ambiental. Então, esta normativa, ela tem chego, ela tem se permeado nesses órgãos ambientais. Não que antes ela não existisse, mas ela não tinha tanta permeabilidade. A gente ouve muitos empreendedores falarem, agora que estão cobrando determinada legislação, a gente vai fazer tal coisa. Então, algumas vezes essa legislação passava batida, sobretudo nos licenciamentos municipais, né? Em alguns municípios era licenciado sem arqueologia. Então, o envio do termo de referência tem dado clareza para o órgão ambiental que está fazendo o licenciamento do empreendimento incorporar quais são as necessidades, qual é o rito, qual é o processo, quais são os critérios, qual é a documentação. Então, isso tem sido muito válido, né? Eu acho que o IFAM também fez um esforço imenso com o sistema eletrônico de informações, a implantação do SEI. E ele traz uma transparência na administração, no processo,
No acompanhamento, todo mundo tem acesso à informação de um empreendimento, do processo, do andamento. Você tem tudo centralizado no processo, a documentação. Então, você tem controle do que está acontecendo, dos documentos que tem ali e, sobretudo, se não é a mesma empresa que conduz o processo, né? Às vezes, uma empresa faz um primeiro programa, seja um projeto de avaliação de potencial, um projeto de avaliação de impacto, e uma segunda empresa faz o programa de gestão do patrimônio. Então, os documentos ficam todos acessíveis a todos, então isso é um ganho incrível com o SEI. O banco de portarias, que o Alvandir comentou antes, dos dados que ele nos apresentou, é por este acesso no banco de portarias também, né? Nós conseguimos ver as portarias que estão saindo, quais são os dados disponíveis, né? Outro grande ganho foi com o SIG, que antes a gente acessava os sítios arqueológicos, a informação, a ficha de cadastro deles, do que já era cadastrado, somente através do CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Com o SIG, você tem uma planilha de dados georreferenciada, é claro, dos sítios que existem esse georreferenciamento. Então, isso também reúne um banco de informações muito grande para quem está fazendo a prevenção de possíveis impactos em sítios. Já saber que sítios existem na região ajuda bastante. Tá? Mas eu também quero pontuar algumas dificuldades que se observa neste processo, né? Sobretudo, duas questões, né? Uma delas, basicamente, com relação à inexperiência de alguns técnicos com atividades de campo e laboratório, né, na emissão dos pareceres. Foi louvável o concurso que o IFAM fez, a entrada de novos técnicos, mas alguns carecem dessa experiência anterior, dessa bagagem, e às vezes escrevem pareceres com informações meio truncados pela própria inexperiência de conhecer como é feito determinado, ou como é aplicada a metodologia, o procedimento, né? Então, falta às vezes um pouquinho mais de experiência nesse sentido. Outra questão que eu noto muito são as diferenças de análise e interpretações entre os técnicos das diferentes superintendências estaduais e mesmo dentro de uma mesma superintendência. A gente costuma dizer que cada técnico é um técnico. A instrução normativa, ela é nacional, mas ainda falta um pouco de esforço de unificar esses procedimentos internamente. E a gente nota que determinada superintendência de um estado exige determinadas coisas e de outro estado outras. É claro que tem questões ligadas a realidades e contextos regionais, mas é muito interessante ver dentro de uma mesma superintendência dois técnicos que analisam de forma diferente e fazem exigências de forma diferente. Então, ali ainda vai precisar um esforço de capacitar e de uniformizar esses processos, né? Bom, em relação aos empreendedores, o que a gente tem observado, e aí eu digo que eu tenho notado, é uma atenção maior à legislação. Até porque a IN alcançou esses órgãos estaduais e municipais com mais força via o termo de referência específico, a gente nota que eles estão mais atentos, estão compreendendo melhor, estão atentos a essas questões, né? E a principal questão que eu vejo mudar a postura de empreendedores e também de colegas da arqueologia como um todo é em relação à gestão do patrimônio e preservação dos sítios arqueológicos. Sobretudo em empreendimentos lineares, é muito possível se modificar elementos da engenharia, como, por exemplo, uma linha de transmissão. Se determinada torre está implantada
vai ser implantada numa área que tem um sítio arqueológico, há possibilidade de se estudar com a engenharia as mudanças. Então, os empreendedores estão mais abertos a isso e há empreendedores que já colocam no início do processo, olha, nós queremos fazer gestão e evitar resgates. Porque resgates arqueológicos desses sítios, é claro que eles implicam num custo e num tempo muito grande para a obra. E que talvez se um tempo inicial gasto para pensar em modificar determinados trechos da obra, se perca esse tempo inicial, seja mais vantajoso do que todo um processo de resgate num sítio, e determinados sítios exigem muito tempo e muito investimento no salvamento deles. Então, isso é um grande avanço, essa mudança de postura que eu vejo nos empreendedores. É claro que eles estão sempre buscando diminuir prazos e cumprir cronogramas de obra. Então, esse é sempre uma balança que precisa equilibrar. Com relação aos tipos de empreendedores, a gente tem visto, antes o licenciamento estava muito atrelado a grandes e médios clientes, né? Não que não existisse pequenos empreendimentos, como loteamentos, mas agora há uma profusão desses grandes empreendimentos, desses pequenos empreendimentos, ou seja, praticamente todos os loteamentos, todas as pequenas estradas, todas áreas pequenas estão licenciando. Porque o TR chegou nesses órgãos, então ele está sendo cobrado no início do processo, que é o mais importante. Porque muitas vezes o empreendedor, esse pequeno empreendedor, se dava conta que tinha que fazer o licenciamento do ponto de vista da arqueologia, quando ele já tinha a licença de implantação, a LI, ou ele estava pedindo a LO, e aí tinha lá manifestação favorável do IPHAN. Aí ele ia bater na porta do IPHAN e perguntar o que eu preciso para manifestação favorável. Aí ele precisava fazer os estudos. Mas muitas vezes ele já tinha implantado o empreendimento ou já estava em implantação, e aí a arqueologia estava travancando esse processo porque já estava entrando no momento errado. Agora ele já sabe, quando ele faz a abertura do processo, os trâmites que ele tem que fazer. Então, a arqueologia está começando e está ajudando nesse processo de talvez pensar o empreendimento ou conseguir fazer a gestão de modificar alguma coisa. Às vezes são mínimas coisas, mas que fazem muito diferença nos prazos, né, na execução. Então, a gente tem visto essa profusão de pequenos empreendimentos em grande quantidade. Tá? Outra questão que temos observado, e aí não tem a ver especificamente com a instrução normativa, mas a gente está vendo o empreendedor mudar um pouco de cara no Brasil, e isso está principalmente relacionado à crise econômica brasileira, ao fim do PAC e outras questões, né? Antes nós víamos muito um cliente, um empreendedor relacionado à construção civil, a empreiteira, a consórcio, a empresas que vão executar a obra. E agora a gente tem visto nos últimos períodos entrar clientes externos, de várias nacionalidades, mas sobretudo chineses e indianos, como investidores. Então esse cliente investidor, às vezes uma holding de investimento que reúne vários investidores e tem chego, por exemplo, no mercado de transmissão de energia. E isso é uma nova realidade bem interessante. Com relação às instituições de apoio e guarda de acervos, eu também pontuei algumas questões. Essas instituições que dão um endosso de apoio e que recebem o acervo e que vão dar a guarda definitiva, são de diversas naturezas, né? Podem ser museus, institutos, laboratórios, núcleos de arqueologia, enfim, diversos tipos de instituições. E instituições tanto municipais quanto atreladas a universidades federais, enfim, ao meio privado também, enfim, há várias possibilidades.
Essas instituições, elas endossam o projeto e se comprometem a receber o acervo arqueológico ou o acervo que o arqueológico e documental que for gerado nesse licenciamento e o conservar, que a gente diz para sempre, né? Vai ser responsável de conservar ele infinitamente. Com a portaria 196, que estabelece uma série de critérios e recomendações, as instituições de guarda e pesquisa, elas passaram, ou algumas ainda devem estar passando, por uma vistoria para o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa. E lá nessa portaria estabelece uma série de critérios sobre a organização, conservação, sobre necessidades básicas de uma reserva técnica, o laboratório, a gestão de acervos, enfim, uma série de questões. Só que a gente sabe que isso não é a realidade de todas as instituições, e, sobretudo, algumas instituições de caráter municipal que têm flutuação do seu corpo de trabalho, das pessoas envolvidas. Então, a gente nota que nem todas as instituições ainda têm plenas condições de receber o acervo e muitas vezes elas desconhecem o seu verdadeiro papel nesse processo de gestão. E aí eu pontuei algumas instituições que eu observo das diferenças entre elas. Eu vejo algumas instituições que são as parceiras realmente do projeto. Elas participam ativamente do processo, elas conhecem o projeto, elas pedem a avaliação do projeto, elas leem, elas conhecem, elas avaliam, elas têm um nível organizacional, elas se envolvem com ações de educação patrimonial, muitas vezes elas têm várias outras ações educativas que se juntam com o projeto. Elas têm uma coisa extremamente importante, que é um protocolo claro de como elas querem receber as coleções. Como que o acervo tem que vir acondicionado, em que tipo de embalagem, que tipo de metodologia para entrar dentro do acervo que elas já têm. E elas têm geralmente no seu quadro funcional algum profissional da área, o arqueólogo ou museólogo. E isso faz toda a diferença em entender esse processo e saber que itens eu vou exigir para receber a coleção. Tem outras instituições que elas têm boa vontade, que têm profissionais que se interessam, mas não têm recursos. Então, vem muito mais o endosso como uma possibilidade de obter recursos que não têm acesso. Tem a carência de instalações, não sabem ou não definiram muito bem os processos, ou estão com esses processos em construção. Então, vem alguns protocolos truncados com coisas que não convém para o que não teria necessidade para aquela realidade, porque foi pego um outro protocolo e tentado usar na instituição. Mas elas estão fazendo um esforço de se adaptar ou de buscar essas melhorias necessárias para entrar o acervo. E tem aquelas instituições que eu não sei nem que nome dar sem ser muito ofensiva, que são aquelas que estão interessadas no acesso ao recurso. Às vezes não tem nem profissional da área, não tem procedimento definido, infelizmente querem saber do recurso, do dinheiro, não estão muito preocupadas que acervo vão receber, como vão receber, muitas vezes emitem documentos sem muito conhecimento da situação, e ali reside um grande perigo, né? Porque elas vão ser responsáveis por esse acervo gerado. E aí que eu quero chamar a atenção, sobretudo aí, vocês que têm profissionais ligados à museologia, né, formando alunos na graduação, os profissionais que estão à frente da gestão desses acervos nas instituições, eles precisam conhecer o processo de conservação, as características do acervo, o que ele vai guardar,
de que contexto vem o material arqueológico, como ele vai guardar, qual é o melhor sistema para isso, quanto tempo ele vai precisar, quanto de recurso e quanto tempo nessa conservação. Então, muitas vezes olham para esse processo muito no momento e esquecem do futuro, que esse acervo vai ter que ficar disponível e conservado por muito e muito tempo, né? Ele vai passar o tempo de existência do próprio profissional, ele tem que ficar para o futuro, né? Então, isso é uma questão muito delicada, que precisa se ter muita atenção a isso. Tudo bem? Tudo bem. Estão Tudo escutando? bem. Ah, não, porque deu uma travadinha aqui. Tá. Essas são, assim, as questões principais que eu tenho visto, e aí eu gostaria de comentar algumas mudanças que eu observei por conta da pandemia do Covid-19. Então, são coisas que nós estamos vivenciando nesse momento, num momento muito diferente, muito inédito para todo mundo, né? Que traz novas demandas, né? E que a gente espera que algumas venham a se concretizar, porque no momento de dificuldade tem que se procurar outras soluções, ou seja, precisa se continuar a fazer o licenciamento, mas de forma diferente, não dá para fazer da maneira que a gente fazia por uma série de circunstâncias. E algumas delas são bem interessantes, que talvez outros colegas também tenham observado isso. A primeira delas, com certeza, é home office, né? Na ciência, a gente já vinha trabalhando, alguns pesquisadores, em função da crise econômica, que fez com que a gente fechasse alguns escritórios, diminuísse unidades regionais e diminuísse o quadro de funcionários, mas principalmente as estruturas físicas para diminuir recursos. Então, alguns de nós já vêm em home office. Mas é muito diferente ter toda uma empresa em home office, ou seja, o administrativo, o laboratório, a logística, como que a gente faz para isso tudo funcionar em casa, né? Ou numa circunstância diferente. Então, várias adaptações estão sendo necessárias para que a gente possa continuar a fazer o nosso trabalho e cumprir a função que a gente tem. Mas há uma área que a gente não consegue mudar muito, que é o campo, né? É claro que houve uma redução considerável nas atividades de campo, mas há uma adaptação desse profissional que está na frente no trabalho para os procedimentos de segurança mais e mais criteriosos, né? Então, essa é uma área que a gente não consegue mudar muito, né? E se faz, talvez, um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que aqui um ponto que é extremamente positivo e que a gente tem que achar coisas positivas nesse momento de tantas dificuldades é com relação ao protocolo de documentos do IPHAN. Isso foi algo que aconteceu em função da pandemia e que eu espero sinceramente que se torne realidade pós-pandemia, porque melhorou muito o nosso trabalho. Então, só para explicar como que funcionava antes da pandemia, né? O SEI, ele foi implantado em final de 2015, que é o Sistema Eletrônico de Informação. E ele coloca nesse sistema toda a documentação de um processo. Então, quando a gente abre um processo no IPHAN, a gente protocola os documentos iniciais, dependendo qual é, por exemplo, a ficha de caracterização da atividade ou o projeto de avaliação, enfim, tem várias etapas. Como que era feito esse protocolo, que foi assim o que mais modificou nesse processo? O protocolo antes, ele era feito de forma basicamente presencial com o documento físico. Exceto poucos IPHANs que eu trabalho,
se conseguia fazer de forma virtual, ou seja, o envio do documento via e-mail ou via um sistema de transferência de dados com um link. Muito poucos. A grande maioria era físico. E, pasmem, alguns ainda exigiam que viesse o relatório impresso. Então, se ia no protocolo do IPHAN, a secretaria protocolava o documento físico, alguns era o documento físico, o relatório, mais o documento digital, outros IPHANs era o documento em suporte digital, ou seja, entregava um CD, um pendrive com uma carta de encaminhamento da documentação. Então, com o fechamento do serviço externo das superintendências estaduais, não tinha mais como fazer o atendimento externo e o protocolo desses documentos. Então, o IPHAN teve que mudar esse sistema para que o licenciamento continuasse acontecendo. E isso foi muito louvável. Porque a gente observava que mesmo com o SEI havia toda uma resistência de algumas secretarias em receber a documentação digital. Então, queriam o processo de forma física. E das normativas que regem isso é a portaria 175, que foi uma das primeiras que o IPHAN lançou agora com a pandemia. Ela trata justamente de trabalho remoto e medidas de caráter temporário, ou seja, suspende as atividades presenciais e faz a organização de uma lista de e-mails das secretarias ou protocolos das superintendências estaduais ou de outros museus e espaços do IPHAN, com uma lista de e-mails para você fazer protocolo virtual da documentação do processo. Então, isso é algo fantástico, porque isso não gera toda uma documentação física desnecessária, porque ela vai entrar no sistema do SEI de forma digital. Ela não vai entrar, a não ser processos antigos que eles precisam digitalizar para converter o documento e entrar para dentro do SEI. Então, isso foi um ganho muito grande. Imagina que tinha que, por exemplo, se eu fosse protocolar alguma coisa no CNA de Brasília, eu tinha que mandar um SEDEX com a documentação para o protocolo de Brasília, ou então mandar via alguma transportadora, algum sistema de transporte aéreo, o motoboy retirar no aeroporto e lá protocolar todo o pacote de documentação. Então, isso traz uma enorme economia, não só volume de papel, custo de impressão, logística de entrega, mas todo o sistema de arquivamento e guarda física desses processos. Então, imagina a quantidade de espaço que precisa para guardar esses volumes todos de material. Então, isso foi um grande ganho nesse processo que a gente espera, sinceramente, que continue pós-pandemia. E aí, para encerrar, mais uma questão que observei com outra portaria que o IPHAN publicou, a portaria 205, que é procedimentos administrativos excepcionais. Ela lança várias questões que precisam ser adaptadas em função da pandemia, vamos dizer assim. Uma delas, obviamente, são a suspensão de prazos previstos na instrução normativa. Não há como, talvez, cumprir os prazos no mesmo ritmo, estando fora da instituição em trabalho remoto, com várias dificuldades que se tem. Outra delas foi a renovação de portaria, simplificar um pouco o processo, em que portarias que vão vencer, você faz a solicitação, mas não precisa anexar toda uma série de documentos, é claro que justificada. Determinado documento fornecido é mais difícil, outro se consegue, então se justifica. Ele ficou de uma forma mais simplificada, o que está resolvendo o problema atual. O IPHAN tem publicado as portarias, não tem deixado de publicar no ritmo que está recebendo, né? Outra questão é a isenção do endosso institucional, né? Isso a gente tem visto
foi uma questão que ele colocou. É claro que essa isenção precisa ter uma justificativa, não é encaminhar um projeto e dizer que não vai ter instituição, não é isso. Isso se baseia principalmente em algumas instituições que estão fechadas, como universidades e museus, e que não conseguem organizar dentro da máquina burocrática a documentação que tem que passar em vários setores. Então, é difícil de conseguir que o endosso saia, praticamente impossível. Mas há aquelas instituições menores que tem o profissional que é ele que emite o documento, ele que assina, enfim, que não precisa passar por vários locais, que conseguem emitir o endosso. E ali tem uma questão sutil que pode gerar problemas que as pessoas têm que estar atentas, né? Eu tenho visto, o projeto pode sair sem instituição. Ele vai começar sem instituição, mas ele não vai poder terminar sem instituição. Porque quando termina, eu tive somente um projeto assim, e justamente esse projeto gerou acervo. Então, o que acontece? Vai ter um penduricalho, ele vai ficar com vamos dizer, ele vai ficar com uma condicionante. O empreendimento vai conseguir a licença, a gente fica com a reserva, a guarda provisória na nossa reserva desse acervo, dessa peça, desse material gerado, enquanto a gente não consegue mandar para a instituição ou definir, mas isso é um passivo, a gente precisa resolver. Isso não vai ficar, né? Isso tem que ficar claro que é mais uma questão a ser resolvida pós-pandemia, com a abertura das instituições, resolver isso. E há algumas instituições que a gente já tem o endosso firmado, não podem receber porque não estão fechadas, não tem como mandar. Então, é mais um acervo que também vai ficando na casa. E isso também vai gerando mais trabalho para ter o controle da organização disso, o envio disso, fechar o processo, porque o processo vai ficar aberto enquanto não fechar todo o rito, ou seja, o acervo chegar lá, a instituição receber, conferir, declarar que recebeu, que está tudo correto, que tem a documentação pertinente para ir informar o IFAM que está tudo certo para fechar o processo. Então, isso gera um passivo que a gente tem que ter atenção, que não pode ser esquecido. E as instituições que vão receber também estarem alerta com isso, né? E um último item, que daqui a pouco estoura nosso tempo, é relativo às atividades de produção de conhecimento, divulgação científica, extroversão, que não estão podendo ser realizadas de forma presencial, mas o IFAM considerou que isso não é impeditivo para anuência para as concessões de licenças ambientais. É uma condicionante que pode ser realizada depois ou de outra forma. E isso foi muito interessante, porque começou a surgir a questão das ações educativas de forma remota, ou seja, os treinamentos patrimoniais estão sendo feitos com funcionários de forma remota, né? Seja por Google Meeting, seja por alguma outra plataforma virtual. E isso é uma questão muito interessante. É claro que não está se fazendo isso com o público escolar que está com as suas atividades suspensas, mas algumas ações elas estão sendo feitas de forma diferente. Em vez de fazer o treinamento de forma presencial, está sendo feito com grupos e todos de forma remota, sobretudo quem está em home office. Então, isso tem sido uma coisa interessante. A gente ainda não sabe até onde a gente vai com isso, mas é uma nova realidade que está surgindo. Basicamente, esses são os pontos que eu elenquei para falar com vocês, né? Deixar um espaço para as perguntas, né? Então, eu estou à disposição, Robson, para questionamentos ou observações, enfim. De modo geral, é o que eu tinha para compartilhar com vocês nesse bate-papo. Bem, Ana, chegou um comentário aqui de que, às vezes, a comunidade, né, onde está acontecendo o empreendimento associa os arqueólogos, os profissionais ao empreendimento. E isso, às vezes, causa um ponto negativo. É um comentário que chega aqui, não é bem uma pergunta, é bem um comentário. Então, você tem algo a dizer sobre esse?
É claro que quando a gente está a serviço de um empreendimento, a gente é a cara desse empreendimento. Você está chegando na propriedade do agricultor, você vai fazer por exemplo, vai fazer o trabalho, ele, ele acha que você é a empresa, né? E de certa forma não está errado, né? Porque você está representando. Mas aí cabe ao papel do arqueólogo que está à frente, que está lá com a equipe em campo, de fazer toda a explicação do que ele está fazendo, para que serve. Então, é extremamente importante que as pessoas entendam quem é que está chegando, quem é esse arqueólogo, para que ele está fazendo isso, para que serve a pesquisa. E aí, muitas vezes, eles entendem que não necessariamente você está ali porque o empreendimento vai acontecer. Às vezes, ele não vai mais passar, ou ele pode ser modificado, mas precisa saber quais são os riscos que tem, quais são os bens que tem que possam estar em risco na sua propriedade. Mas precisa ter essa conversa, não é ir chegando, entrando com uma carta de apresentação, um crachá no pescoço e dizer, olha, estou aqui representando a empresa X que vai construir a linha de transmissão, eu preciso entrar na sua propriedade. Não é assim que as coisas têm que ter bom senso, tem que ter uma conversa, uma explicação. E é claro que tem circunstâncias em que o proprietário não permite a entrada. É muito comum. Ele não permite a entrada porque ele entende que se as equipes não entrarem para fazer o trabalho, o empreendimento não vai acontecer ou não vai passar. E aí vai para questões jurídicas de emissão de posse e com polícia, que é uma coisa muito chata. Então, assim, quanto mais o nosso trabalho é feito de forma clara, mostrando o que a gente faz. Eu tenho por hábito, quando eu vou a campo, convidar ele, os seus filhos, a família. Vem junto, vem ver o que a gente vai fazer um furo de sondagem, aí você vê como é que faz, o que que sai, o que que olha, porque nessa clareza, nessa transparência, e mostrando para ele, usando o conhecimento, porque ele conhece a sua propriedade, ele sabe se aparecer algum caco de cerâmica, a gente vai conquistando a confiança, vai mostrando o nosso trabalho, vai fazendo com que ele entenda a importância do nosso trabalho, que não é licenciar o empreendimento, mas é que preservar o patrimônio, né? Impedir que essa possível destruição aconteça. Bem, não chegaram nenhuma outra pergunta, não tem nenhum comentário. Então vamos. Bem, Ana, olha, muito obrigado mesmo. Assim, a sua fala foi muito enriquecedora, né? Então acho que todos nós participantes dessa live, sobretudo nós alunos do PPGAP, saímos daqui um olhar mais criterioso aí para a arqueologia empresarial. Muito obrigado mesmo em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Suas Eu considerações finais. agradeço a oportunidade de falar, estou à disposição se alguém mais tarde quiser questionar a questão. Muito obrigado pelo convite. Até logo. Até, valeu, muito obrigado. Bem, pessoal, é, continue acompanhando, né, as nossas redes sociais para as próximas lives, tá? Então, assim, toda terça-feira nós teremos outras temáticas a serem abordadas nessas lives. Então é isso. Um abraço. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui junto com a gente. Valeu.